Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias bem interessantes sobre como alcançar excelência, sabe? Tanto na vida pessoal quanto profissional. Vamos usar como base uns trechos do livro O Diário de um CEO, do Steven Bartlett. É um material que mistura psicologia, ciência e, claro, a experiência prática dele. Sim, e ele construiu coisas enormes, né? Empresas, investiu em outras, deu consultoria para gigantes como Apple, Amazon, tudo isso muito jovem. A experiência dele é bem rica. Exato. Então, a nossa missão aqui é destilar os princípios mais valiosos que ele compartilha, sobre mentalidade, comunicação, como montar equipes e, como encarar as falhas também. Vamos desvendar umas leis que ele propõe, algumas até meio contraintuitivas, eu diria. Com certeza. Algumas fazem a gente parar para pensar mesmo. Que tal a gente começar por uma que já dá um nó na cabeça? Lei 3. Nunca discorde. Ou talvez aquele conceito dos 5 baldes. O que você acha? Os 5 baldes são um ótimo ponto de partida, acho que ajuda a estruturar a conversa. Perfeito. Então, esses 5 baldes, o que são eles exatamente e por que são tão importantes na visão do Bartlett? Então, ele diz que nosso potencial profissional é tipo a soma do que tem dentro desses 5 baldes. Primeiro, conhecimento, o que a gente sabe. Segundo, habilidades, o que a gente consegue fazer. Depois vem a rede de contatos, né, quem a gente conhece. Aí recursos, tipo dinheiro, ferramentas. E por último, reputação, o que os outros pensam da gente. Entendi. 5 áreas-chave. E tem uma ordem para isso? Tem sim. Isso é crucial. Conhecimento e habilidades são a base de tudo. São os únicos baldes que, segundo ele, um terremoto profissional, tipo uma demissão, uma crise, uma tecnologia nova que muda tudo, não consegue esvaziar completamente. O resto, dinheiro, contatos, isso pode sumir. Mas o que você sabe e sabe fazer, isso fica com você. Faz todo sentido. Ele até conta uma história no livro, né? De um funcionário, Richard, acho, que saiu por um salário maior, encheu o balde dos recursos, Isso. mas aí fica a pergunta, será que a longo prazo ele não perdeu a chance de encher mais os baldes de conhecimento e habilidades onde estava? É uma troca delicada. Aquela frase que ele usa é forte. Quem acumula ouro tem riqueza transitória. Quem acumula conhecimento e habilidades tem riqueza para uma vida inteira. Marca bem esse ponto. Exatamente. E para fortalecer essa base de conhecimento e habilidades, ele traz a Lei 2. Para se tornar mestre, cria a obrigação de ensinar. Ah, essa é boa. Como funciona na prática? Ele mesmo fazia isso muito. Aprendia alguma coisa nova e, imediatamente ia ensinar ou compartilhar. Podia ser num tweet, num vídeo rápido, qualquer coisa. A ideia é que ensinar força você a entender de verdade. Essa aí da posição passiva de só receber informação, né? Tem que processar, organizar para poder explicar. Isso. E aí você se expõe, recebe feedback, constrói algo em cima daquilo. É o que o James Clear fala, né? Numa sala de aula, quem aprende mais é o professor. Vira um aprendizado ativo. E acelera a maestria em qualquer área, imagino. Escrita, falar em público, até pensar de forma mais crítica. Sem dúvida, a constância nesse processo, nesse ciclo de aprender e ensinar e o feedback que vem disso, são um motor para você ficar realmente bom em algo. Legal. Agora, voltando para aquela lei que a gente mencionou no início, a Lei 3, nunca discorde. Isso soa complicado. Como aplicar isso sem parecer falso ou passivo? O título é forte, né? Mas não é para concordar com tudo, claro. É mais uma tática de comunicação. Tem base em neurociência, inclusive. Pesquisas como a da Tali Sharot, que ele cita, mostram que o nosso cérebro meio que desliga um pouco quando houve uma discordância direta. A pessoa já entra na defensiva. Interessante. E qual estratégia, então? Mesmo que seja pequeno. Tipo, olha, eu entendo o seu ponto sobre X e talvez a gente pudesse pensar também em Y. Ou, concordo que Z é um fator importante e o que você acha de olharmos por esse outro ângulo? Ah, entendi. É tipo construir uma ponte antes de atravessar com a sua ideia, né? Para manter a pessoa receptiva. Exatamente. O objetivo não é ganhar a discussão na hora, mas sim ser ouvido.
Funciona muito em negociação, conflito, debate. Diminui a resistência do outro. Porque a pessoa sente que você a compreendeu minimamente, mesmo que discorde do principal. Isso, o livro até fala que a gente tende a se conectar mais com quem a gente sente que nos entende, mesmo que haja discordâncias. É uma ferramenta sutil de influência. Bem sutil mesmo. E falando em influência e como a nossa cabeça funciona, tem a Lei 4, que é ainda mais desafiadora. Você não escolhe aquilo em que acredita. Essa mexe com a gente, né? Mexe muito. Vai contra aquela nossa ideia de que temos controle total sobre as nossas convicções. Mas o Bartlett argumenta que não é bem assim. Ele diz que as crenças não são uma escolha ativa, tipo, hoje vou acreditar nisso. Elas são, na verdade, o resultado das evidências que a gente vai acumulando ao longo da vida. E como ele ilustra isso? Ele usa aquele experimento mental do terrorista, sabe? Se alguém apontasse uma arma para sua cabeça e dissesse: acredite agora que este terrorista é Jesus, senão eu atiro, você conseguiria realmente acreditar? Provavelmente não. Você poderia finagir, mas a crença genuína não viria por escolha. Entendi. A gente não tem um botão de acreditar. Exato. E uma pesquisa que ele menciona no livro reforça. A maioria das pessoas acha que escolhe no que acredita, mas, quando pressionada, admite que não conseguiria forçar uma crença específica só porque quer ou precisa. Tá, se a gente não escolhe, como é que as crenças mudam, então? Porque elas mudam, né? Sim, elas mudam, mas não por um ato de vontade, tipo, vou mudar de ideia agora. Elas mudam quando a gente é exposto a novas evidências, evidências fortes, convincentes. E que tipo de evidência funciona melhor? O livro aponta algumas coisas. Evidências que vêm de fontes que a gente confia, a influência de figuras de autoridade, como Kahneman também já mostrou, e, talvez o mais poderoso de todos, a evidência em primeira mão. O famoso ver para crer. O nosso cérebro está sempre comparando o que chega de novo com o que ele já sabe. E como a gente pode usar isso a nosso favor? Principalmente para lidar com aquelas crenças que limitam a gente. Tipo, eu não sou bom nisso, isso não é para mim. A chave, segundo o livro, é buscar ativamente por novas evidências que contradigam essa crença limitante. É sair da zona de conforto e ir para a zona de crescimento. Se alguém acredita que não sabe falar em público, por exemplo, a única forma de realmente mudar isso é, ir lá e falar. Começa pequeno, talvez, coletar feedback positivo, ter pequenas vitórias. Isso cria novas evidências. É o princípio do Dale Carnegie que ele cita, né? Faça aquilo que você teme. A ação gera a nova evidência. Exatamente. E tem outra técnica interessante que ele menciona, baseada nos estudos de Yale, a autoexplicação detalhada. Como funciona isso? Basicamente, pedir para alguém ou para você mesmo explicar em detalhes o porquê de uma crença muito forte. Por exemplo, como funciona uma descarga de banheiro ou os detalhes de uma política complexa que a pessoa defende. Muitas vezes, a pessoa percebe que não sabe explicar tão bem assim. Isso enfraquece a convicção, porque revela a falta de evidências profundas. Que interessante. Então, tanto para mudar a crença dos outros quanto a nossa, o caminho não é atacar a crença antiga de frente. Geralmente não funciona bem. O caminho é mais apresentar, implantar novas evidências. Evidências fortes, relevantes e que mostrem o benefício da nova perspectiva para a pessoa. É trabalhar com o cérebro, não contra ele, como diz a Tali Sharot. Essa dificuldade em aceitar novas evidências me lembra outra lei, a Lei 5. Considere comportamentos que pareçam bizarros. Por que é tão difícil a gente dar atenção ao que foge muito do padrão? Né? Um conceito lá do Fursinger. Quando aparece uma ideia muito nova, muito bizarra, que ameaça a nossa identidade, o nosso status ou o que a gente já acredita, a reação quase instintiva é rejeitar, mandar embora. E o livro dá exemplos disso, né? Vários. Clássicos até. A Newsweek zoando a internet lá atrás, executivos experientes que ignoraram concorrentes que pareciam insignificantes, mas que depois revolucionaram o mercado. O Horace Sutherland, citado no livro, fala que o novo ameaça aos egos, o status quo. E num mundo que muda tão rápido, o livro até cita o Kurzweil falando que teremos o equivalente a 20 mil anos de progresso só neste século.
Ficar fechado para o bizarro parece perigoso. Exatamente. Ficar obsoleto é um risco real. Por isso a importância de estar aberto. E qual a dica do livro para a gente combater essa tendência natural de rejeitar o estranho? Como se forçar a considerar o bizarro? O antídoto é resistir a essa desconsideração automática. Ele sugere usar o que chama de solução Shimon Peres. Aceitar que duas ideias conflitantes podem ser verdades ao mesmo tempo. Tipo, um erro não anula um amigo, uma ideia parecer bizarra não significa que ela não tem algum mérito. É não ser tão 880, né? Isso. E mais, buscar ativamente visões contrárias. O Bartlett conta que ele decidiu investir em Web 3.0, uma área super controversa e criticada justamente por causa das críticas. Ele pensou, opa, se está incomodando tanto, talvez tenha algo disruptivo aqui. A dica é, não bloqueie quem discorda de você. Siga essas pessoas para entender outros pontos de vista. Isso conecta com outra ideia que para muita gente também soa bizarra. A Lei 21. Fracasse mais do que a concorrência. Como assim, fracassar mais? Parece o contrário do sucesso, né? Mas a lógica por trás é que o fracasso é, na verdade, a principal fonte de feedback real. Feedback de verdade, não só elogio. E feedback é conhecimento. E conhecimento, no final, é poder. Então a fórmula seria fracasso igual feedback igual conhecimento igual poder? Basicamente isso. A história do Thomas Watson na IBM é muito boa para ilustrar. O funcionário que fez uma besteira que custou $600 mil para a empresa. O Watson não demitiu. Falou algo tipo, acabei de investir $600 mil no seu treinamento porque eu te demitiria. A filosofia dele era essa, duplique sua taxa de fracassos, porque isso acelera aprendizado e a inovação. E como isso se aplica hoje? O livro cita exemplos como Amazon, Booking.com. Sim. O Jeff Bezos fala muito que fracasso e invenção são inseparáveis, são gêmeos. Ele até diferencia as decisões, as tipo 1, que são irreversíveis e exigem muito cuidado, e as tipo 2, que são reversíveis. Essas últimas devem ser tomadas rápido, mesmo que haja risco de erro, porque você aprende rápido se errar. A Booking.com é outro caso. Começaram com um produto super básico e fizeram milhares de testes. Muitos falharam, obviamente. Mas foi assim que aprenderam e cresceram. Tem uma anedota no livro sobre uma empresa de e-commerce do pai contra do filho. Ah, eu lembro. O filho experimentava muito mais, errava mais, mas crescia muito mais rápido que o pai, que era mais cauteloso. Exatamente. A velocidade de experimentação e, consequentemente, a taxa de fracasso estava ligada diretamente à velocidade de aprendizado e crescimento. É sobre aprender mais rápido que a concorrência. Então, o segredo é criar uma cultura na empresa ou até na nossa vida pessoal, onde o fracasso não seja o fim do mundo, mas sim uma parte esperada do processo de tentar coisas novas. Isso. Ver o fracasso como um degrau, não como um abismo. E como se cria essa cultura na prática, numa equipe, por exemplo? O livro dá algumas dicas. Primeiro, a liderança tem que dar o exemplo, admitir os próprios erros. Segundo, alinhar os incentivos, não recompensar só o sucesso final, mas também a tentativa, o experimento bem feito, mesmo que não dê o resultado esperado. Terceiro, promover quem arrisca e experimenta e talvez até desligar quem consistentemente bloqueia a inovação por medo de errar. E quarto, medir. Medir a taxa de experimentação, quantos testes são feitos e, por último, mas super importante, compartilhar os aprendizados dos fracassos. O que a gente aprendeu com isso? Isso tem que circular. Muito bom. Mudando um pouco o foco agora, vamos para a parte de montar equipes. O pilar 4 do livro. Ele é bem enfático que tudo se resume às pessoas, né? Totalmente. Organizações são feitas de gente. O sucesso depende delas. E a Lei 28, pergunte quem, não como, parece ser a chave aqui. O que significa isso? Significa que ao encarar um desafio ou uma oportunidade, a primeira pergunta não deveria ser como vamos fazer isso, mas sim quem é a pessoa certa para liderar isso. Quem tem as habilidades e a mentalidade para resolver isso. É focar primeiro em ter as pessoas certas no barco. Tipo o Richard Branson, que ele cita, falando para delegar o que você não é bom ou não sabe fazer. Encontrar quem sabe. Exato.
O próprio Bartlett diz que a essência do trabalho dele como CEO era recrutar as pessoas certas e criar a cultura certa. O resto, o como, muitas vezes se resolve quando você tem o quem certo. E falando em cultura, tem a Lei 29 que tem um nome forte. Criem uma mentalidade de seita. Isso assusta um pouco. Qual é a ideia real por trás disso? O nome é para chocar um pouco, acho, mas a ideia é sobre a importância de ter um foco quase obsessivo na missão e nos valores da empresa. Especialmente no começo, com os primeiros funcionários, sabe? Os 10 primeiros, por exemplo. Eles vão definir a cultura inicial. Essa intensidade, esse alinhamento forte, cria uma coesão muito grande no início que é vital para uma startup, por exemplo. Mas isso se sustenta a longo prazo? Uma seita? Não, e o próprio livro alerta para isso. Essa intensidade inicial não é sustentável para sempre. A cultura precisa evoluir, precisa incorporar outras coisas para reter as pessoas e continuar crescendo. Senso de propósito, autonomia, desafios interessantes, a sensação de progresso e segurança psicológica, poder errar, poder falar sem medo. Entendi. É uma fase inicial de muita energia e foco que depois precisa amadurecer. E como garantir que as pessoas certas entram e a cultura continua saudável? A Lei 30 fala dos 3 parâmetros para montar grandes equipes. Essa lei foca muito em identificar e principalmente remover rapidamente as maçãs podres, aquelas pessoas tóxicas que contaminam o ambiente, As pessoas negativas que a Bárbara Corcoran menciona, né? que precisam de outras pessoas negativas para se alimentar. Exatamente. E tem pesquisa que mostra como isso se espalha. Uma pessoa tóxica afeta várias outras ao redor. O método dos 3 parâmetros é uma ferramenta para ajudar a avaliar isso. E como funciona? É simples, na verdade. Para cada pessoa da equipe ou para cada candidato, você se pergunta: se eu clonasse essa pessoa, seus valores, seu comportamento e seu talento, a média geral da minha equipe iria subir, ficar na mesma ou cair? É uma régua bem direta. Sim. Se a resposta for cair, essa pessoa provavelmente não deveria estar ali. Os Michaels, como ele chama. Se for subir, essa é a pessoa que você quer promover, contratar mais, os Olivers. Ajuda a pensar sobre quem realmente eleva o nível do time. E reforça que, embora a diversidade de ideias seja ótima, o alinhamento em valores e atitude é fundamental para a saúde da equipe. Com certeza, desalinhamento de valores corrói tudo por dentro. Falando em elevar o time, tem a Lei 31, alavanque o poder do progresso. Aquele exemplo do ciclismo britânico é incrível. É um clássico, né? O Sir David Brailsford e a teoria dos ganhos marginais. A filosofia do Kaizen. Buscar melhorias de 1% em tudo. Tudo mesmo. É impressionante. Desde o treino, a dieta, que é o óbvio, até detalhes como passar álcool nos pneus para dar mais aderência, redesenhar os selins, trocar os travesseiros dos atletas para dormirem melhor. E o resultado foi aquele domínio absurdo nas Olimpíadas, no Tour de França. O acúmulo dessas pequenas melhorias fez uma diferença gigantesca. Qual a psicologia por trás disso? Por que essas pequenas vitórias, esse progresso constante, mesmo que pequeno, motiva tanto? Porque sentir que está progredindo é um dos maiores combustíveis para a motivação humana. É muito poderoso. O próprio Brailsford fala isso no livro. Um progresso, por menor que seja, representa muito para as pessoas. Dá energia para continuar. A Teresa Amabile, uma pesquisadora que ele cita, chama isso de o poder das pequenas vitórias. O trabalho dela mostra que o fator mais importante para a motivação no dia a dia é sentir que você está avançando em um trabalho significativo. E como os líderes podem facilitar esse sentimento de progresso na equipe? O livro dá 5 caminhos baseados na pesquisa da Amabile. Primeiro, criar um senso de propósito, de significado no trabalho. Segundo, definir metas claras, mas que sejam alcançáveis, talvez divididas em etapas menores. Terceiro, dar autonomia para as pessoas. Quarto, fornecer os recursos necessários, tirar os obstáculos do caminho. E quinto, permitir tempo focado, sem interrupções constantes. Faz todo sentido. E para fechar, tem uma lei que parece quebrar as regras da boa gestão. A Lei 32. Seja um líder inconstante. Como assim inconstante? Se não gera confusão?
Parece contraditório à primeira vista, né? Mas o exemplo que ele usa do Sir Alex Ferguson no Manchester United ajuda a entender. Ferguson era famoso por não tratar todos os jogadores da mesma forma. Ah, sim. Tinha jogador que ele dava bronca na frente de todo mundo, outros que ele tratava com mais cuidado. Exato. Ele adaptava a abordagem. Às vezes, dava uma bronca calculada num jogador para, na verdade, mandar um recado para o time todo. Dava tratamento especial para estrelas, como o Rooney ou o Cristiano Ronaldo, quando achava necessário para tirar o melhor deles. Até a raiva, dizem, ele usava de forma estratégica, às vezes, para tirar a pressão do time. Então, o inconstante aqui não é ser imprevisível ou injusto. Não, é ser adaptável, flexível. É entender que pessoas diferentes respondem a estímulos diferentes. Precisamente. Liderança excepcional, nessa visão, não é aplicar a mesma régua para todo mundo, mas sim entender as motivações únicas de cada pessoa da sua equipe e ajustar a comunicação, o feedback, a forma de cobrar, até a gestão emocional para conseguir o melhor de cada um. E para isso precisa conhecer as pessoas muito bem, né? O livro fala que o Ferguson sabia tudo da vida pessoal dos jogadores. Sim, esse conhecimento profundo era a chave para ele conseguir essa adaptação. Era uma liderança muito personalizada, muito atenta à psicologia individual. Uau, quanta coisa! Recapitulando rápido então, falamos da importância de construir a base de conhecimento e habilidades com os baldes, de usar táticas de comunicação que funcionam com o cérebro, como não discordar de cara e entender como as crenças se formam. Da necessidade de abraçar o desconforto, o bizarro e até o fracasso como motor para crescer. E, claro, da centralidade das pessoas. Desde escolher o que é certo, criar uma cultura forte que evolui, usar parâmetros para manter a qualidade da equipe, alavancar o poder do progresso e ter uma liderança que se adapta a cada um. Exato, muita coisa para processar. E é importante lembrar, né? Embora o livro seja o diário de um CEO, esses princípios não são só para quem está no topo. São ferramentas, jeitos de pensar que qualquer pessoa pode tentar aplicar para buscar seus objetivos, seja na carreira, num projeto pessoal, na vida. Fica a pergunta para quem está ouvindo. Qual dessas leis, talvez uma que tenha chamado mais atenção, poderia ajudar a encarar um desafio que você tem agora? Como aplicá-la? Boa reflexão. E para fechar, uma última provocação. O livro foca muito nessas leis que parecem atemporais, fundamentais. Mas a gente também falou muito sobre a velocidade da mudança hoje em dia, né? Aquela Lei 5, a previsão do Kurzweil. Será que a forma de aplicar essas leis atemporais não precisa evoluir também? Será que os comportamentos bizarros de hoje, que a gente deveria considerar, são diferentes dos de quando o livro foi escrito? Que adaptações a gente precisa fazer que talvez nem o Bartlett tenha detalhado? Excelente ponto para a gente continuar pensando. Fica aí a reflexão. E com isso, a gente encerra essa nossa conversa sobre as ideias de O Diário de um CEO. Esperamos que tenha sido útil, que tenha trazido alguns insights. Com certeza. Sempre é bom revisitar essas ideias. Obrigado pela companhia e até a próxima.